queria mesmo. Bem-vinda, bem-vindo! 4 em Pauta no ar com o hashtag Melhor Âncora aqui, que está de volta. Depois de semanas que a roletinha estava travada, chamamos a manutenção e voltamos para o esquema normal aqui, de vez em quando ter uma âncora normal e de vez em quando ter o Melhor Âncora. Muito obrigada a você que está aqui com a gente. Hoje, 4 em Pauta especial, porque estamos aqui, além de eu estar com meus amigos, Aguinaldo Oliveira e Kleber Ramalho, também estou com a minha nova amiga. Kleber. Agora a gente é amigo, olha lá. Ser amigo. É isso, gente. Amigo é aquilo, né? Não é sempre que a gente gosta das pessoas, mas, né? A gente gosta em geral, na média, então, nosso amigo. Eu também estou aqui com a minha nova amiga Meg Campelo, que é uma empreendedora nata, italiana na veia, contadora, tem uma empresa há mais de 35 anos, que no Brasil, por si só, já é um grande feito. Então, bem-vinda, Meg, obrigada por ter aceito o nosso convite. E vamos lá. Eu que agradeço. Vamos lá. Vamos lá. Trabalhar? Bater papo com os meus novos amigos. Conversa. É isso aí, bater papo, mas com muito conteúdo e discordância, viu? Porque eu soube que você é amiga do Kleber Ramalho, então espero que você não tenha vindo aqui para concordar com ele, porque esse não é o esquema do programa. O esquema do programa é discordar do Kleber. Discordar dele é muito bom, né? Porque isso tem um papo cabeça aqui dentro. Kleber, olha para mim aqui, Kleber. Deixa eu falar uma coisa para você. Olha aqui para mim. O que você acha? Eu estou do outro lado. Agora me ajuda. Kleber, fala uma coisa. O que você acha da Ju dizer agora que nós somos amigos dela? Eu acho que eu quero ficar muito amigo dela, porque eu fiquei sabendo que ela vai levar alguns amigos para o Nordeste, Aguinaldo. Como eu quero ir para o Nordeste, eu quero ficar amigo dela. Tá vendo? Tá certo. Eu acho que o Kleber está se aproximando do avião, querido. Ele está ali se pegando no ticket, pegando a passagem já na mão. Tá vendo? A mala pronta. Ai, ai. Bora trabalhar, minha gente? Bora! Então, vamos lá, Lombardi, solta essa vinheta que hoje eu tô, só te amando aqui, Lombardi, que a roletinha caiu em mim. Bora! Então, vamos lá. O tema do nosso 4 em Pauta é um tema que vai pegar, hein? Depois da reforma trabalhista e tudo mais, vamos falar sobre o mercado de trabalho. E a pergunta é, em um mercado cheio de mudanças, quando compensa ser PJ, ser contratado na modalidade PJ? Eu vou lançar essa pergunta para o a pessoa está na dúvida se ele é meu amigo ou não, então para esse meu colega aqui ao lado, Aguinaldo Oliveira. Então vamos lá. Olha só a pergunta, né? Quando compensa ser PJ? Eu acho que compensa ser PJ quando você tem isso como única alternativa, por exemplo, ou como você tem isso como condição básica para ser contratado. É óbvio que numa situação normal, quando você tem os rendimentos semelhantes, por exemplo, entre ser PJ e ser CLT, é óbvio que interessa mais para o colaborador ser CLT, porque tem uma série de benefícios que vêm em conjunto, que vêm agregados, que vêm em paralelo, como, por exemplo, o 13º salário, vem férias, vem uma série de benefícios ali que estão agregados ao contrato CLT. Que a empresa pode até combinar de oferecer a mesma coisa para o PJ, mas de uma maneira geral, por exemplo, o PJ ele não vai recolher FGTS. Então, em iguais condições, sempre compensa ser um CLT. Quando que passa a compensar ser PJ? Quando essa remuneração ela é bem maior, ela é consistente, ela é substancialmente maior do que você teria como CLT.
Por quê? Porque daí a empresa, o seu contratante, por exemplo, ele deixa de te remunerar de uma forma indireta, através de descanso remunerado, através de FGTS, e passa a te remunerar em dinheiro. Quer dizer, você deixa de ter o seu dinheiro, por exemplo, do FGTS, administrado pelo governo, pela Caixa Econômica Federal, que, em tese, remunera muito mal, porém, deixa travadinho lá, e você mesmo que administra. O grande lance é o seguinte: será que você sabe administrar isso ou será que você vai torrar essa grana, entende? Porque o bom do FGTS é que ele deixa o negócio congeladinho lá, né? Congelado não, mas inacessível lá na Caixa Econômica Federal, e no final da sua carreira ou em algum momento você tem como resgatar isso. Se você é uma pessoa que tem uma cabeça boa para administrar isso, qualquer fundo vai valer mais do que o FGTS remunera. Então, se você tem condições, se você tem sabedoria, se você tem calma e consegue administrar isso, vale a pena ser PJ muito, desde que você tenha uma remuneração maior do que aquela que você teria como CLT. Então, essa é a minha posição. Tomei 3 concordos aqui, que eu não sei se eu acho bom isso ou se eu acho ruim, porque eu não gosto muito quando a Ju concorda comigo. Mas tá bom. Printei a tela aí com 3. Só no finalzinho, viu, amado? Eu vou até falar. Você acha que eu printei que horas? Eu concordei só no finalzinho, sim. Eu acho que você estava falando frases assim, jogando aquelas iscas para ver se eu ia para o concordo, e a hora que eu concordei, você falou. Negativo, tanto que eu vou deixar você falar logo na minha sequência aqui. Vamos lá, Ju Ferreira, zerando as telas todo mundo aqui para Ju Ferreira poder falar e que é para eu já poder trabalhar aqui também. Tá bem. Vamos lá. Essa questão de contratação é uma questão... Eu acho que todo mundo deveria contratar o Aguinaldo. Pronto, deixa o Discord lá na tela, tá? Então, deixa lá o Discord. Mentira, eu acho que essa questão de contratação, ela também vem se adaptando aos novos tempos, né? A gente está num tempo novo de transformação digital, onde as pessoas têm agora mais flexibilidade em termos... para algumas empresas em termos físicos, então algumas empresas estão adotando modelos híbridos, em algumas empresas você tem mais flexibilidade de horário de trabalho, então você de repente tem um trabalho mais líquido, assim, que você tem muito mais flexibilidade. Então, esse modelo PJ, eu acho que ele acompanha essas mudanças um pouco, né? Ele te deixa menos travado com um empregador e com aquela série de regras que a CLT traz junto, né? Então, essa questão do FGTS está travado na Caixa, por exemplo, as questões de você ter que pagar aquele X% de imposto retido na fonte e tudo mais, e ao mesmo tempo de você estar travado com um empregador, você trabalha CLT naquele lugar. Eu acho que a modernidade, o futuro do trabalho vem chegando, e junto com isso vem chegando também novos modelos de contratação. Então, a modalidade PJ ela pode ser muito interessante, dependendo do que você faz, dependendo de quanto você consegue flexibilizar o seu trabalho, porque muitas vezes quando você é PJ, você consegue ter outros tipos de benefício, então você consegue trabalhar de casa, você consegue ter outros tipos de benefício, né, de trabalho, de modelos de trabalho, você consegue trabalhar para mais de uma empresa, você é um prestador de serviço, você é um empreendedor individual. Esse é um empreendedor individual. Tem muita gente que ainda não se vê dessa forma, e eu acho que é uma evolução, né? Essa evolução, inclusive de mentalidade, e inclusive de educação das pessoas, para que elas se considerem um prestador de serviço como um empreendedor individual, que pode trabalhar para mais de uma empresa, que pode fazer seu modelo de preço, que pode ter mais flexibilidade e que tem também algumas questões, né? Algumas penalidades que a CLT não tem. Então, você acaba não tendo 13º salário, mas você, em geral, consegue cobrar mais pelo seu valor hora, por exemplo, ou pelo seu valor do seu serviço, né? Assim, tem até umas tabelinhas aí que o pessoal usa para dizer que se você ganha tanto como CLT, quanto você tem que cobrar como PJ e tudo mais. Então, já existe esse conhecimento de quanto que é o valor pago de mercado para pessoas que trabalham na mesma função que um CLT, quanto você deveria cobrar.
É isso, eu perdi minha linha de raciocínio aqui, mas eu acho que, assim, no geral, é isso. Acho que é um modelo novo que vem trazendo, junto com toda essa questão da inovação, da transformação digital, vem trazendo também uma flexibilização nessa parte de contratação dos profissionais aí, de modelos e de formas de trabalho. É isso. Como você discordou de mim, eu já sabia, mas eu não vou te devolver a palavra, tá, querido? Porque estou assim, ditadora aqui no meu momento âncora. Vou entregar a palavra para a nossa querida convidada, Meg. Fala, por favor, você, do alto da sua experiência aí, como contadora, que já está nesse mercado há 35 anos, o que você acha? Bom, eu acho que eu posso contratar os dois como colaboradores, entendeu? Porque discorreram tão bem o assunto que agora não sobrou nada para eu falar, entendeu? Foi muito legal que vocês colocaram. Vocês têm razão, né, nos dois pontos, tá? Por isso que eu concordei, né? Existe uma flexibilização muito grande nesse trabalho de pejotização, que a gente chama, porém, tem que tomar o cuidado de você ter realmente uma rentabilidade pelo menos igual ou maior do que a que você teria como CLT. Então, também vai depender do regime tributário que você, como PJ, se enquadra, tá? E tem que valer a pena. Tem também que pensar que você precisa estar habituado a trabalhar nesse conceito, porque como você não pode ter algumas regrinhas, né, de habitualidade, de responder só para uma pessoa, não pode ter um chefe direto, para que não haja um processo trabalhista vinculado, que você pode entrar com um processo trabalhista, muito provavelmente vai ter o vínculo reconhecido, e aí além de já ter uma remuneração maior, ainda receber um valor acima num processo trabalhista, você tem que estar muito apto a trabalhar sozinho, né? Você precisa ter essa configuração de conseguir dar as respostas para o seu empregador sem ter que ter cobrança dessas respostas. Me fiz entender e vocês discordaram? Ah, concordou. Concordei. Olha, eu O Aguinaldo está nesse esquema. Hoje, não importa o que a gente falar aqui, o Aguinaldo vai discordar. Não, eu concordei com quase tudo, eu não concordei só com a última frase dela, então é até dó. Mas não é sua vez. Não, mas é até dó só deixar ela. Não é contigo. Não estou falando com a senhora, tá? É por isso Tá que eu bom. vou. Muito Puta, mas hoje a roletinha Falando com a aqui, Meg. meu querido, me deu o cetro aqui, ó. Tô aqui com Não, o eu só cetro. quero deixar a Meg tranquila, que eu não estou falando com a dona Ju, estou falando com a Meg, dizendo ela tranquila que eu só discordei de uma frasezinha dela, então por isso que eu vou deixar o concordo aqui. Tá bom. Então tá. Tá certo. Mas agora, por favor, zere a tela, porque quem vai falar é o Kleber. Espero que gere mais discordância aqui, que o pessoal tá muito concordandinho. Eu vou... porque é um tema que ele ainda é muito... Ele é muito distante daquilo que a gente, tirando a Meg aqui, tem de conhecimento. Então, a pergunta é, quando é que vale a pena? Certo? Então, a primeira coisa, vale a pena desde que você esteja legalmente correto. Se você estiver juridicamente correto, vale a pena. Ponto. Então, eu não vou discutir, porque eu tenho condição zero de avaliar a legalidade de qual é o melhor momento. Aí eu deixo essa parte para a Meg. Agora, existe também uma segunda análise que a gente vai falar, e quando vale a pena, é quando atende às necessidades de ambas as partes. Quando ele atende às necessidades de ambas as partes. Se o empregador está feliz e o colaborador está feliz, aquele que veio para colaborar no sistema PJ, vale a pena. Porque os dois estão precisando, um precisando do trabalho, um precisando do trabalho e do dinheiro, e o outro precisando de alguém que faça o trabalho. Ok, está tudo certo. Pontos que nós precisamos avaliar quando a gente fala sobre o sistema de PJ, é se os dois estão na mesma condição de igualdade para negociar.
Entende? Quando o empregador se coloca muito absoluto para negociar com o cara que está procurando o trabalho, tende a não ser uma negociação justa. Então, há de se tomar cuidado com esse momento que a gente está vivendo. Um momento de altíssimo desemprego, muita oferta de mão de obra, talvez não aqui no estado de São Paulo, não nas capitais, mas uma oferta de mão de obra, e o cara diz, só contrata o PJ e se quiser isso que eu pago. E aí, então, as pessoas precisam tomar cuidado com isso. Até o Estado, o país, nós, enquanto sociedade, precisamos tomar um pouquinho de cuidado com isso. Só. Mas quando vale a pena, resumo, quando é legal, quando juridicamente você está correto, e vale a pena quando ambas as partes estão felizes com aquilo que está sendo relacionado. Ok, é uma maneira da gente seguir adiante e a gente buscar mais liberdade para fazer negócios nesse país burocrático. Muito Print na bem. tela, partiu Paraíba. Olha, matando a pau aí. Oi? Print na tela, partiu Paraíba, amigo da Ju, né? Hoje ele é só amigo seu, Ju, não tem jeito. Não vai discordar de você hoje. Não, teve gente que quer ser meu amigo e discordou de mim, mas tá tudo bem, gente. Olha, você que está em casa, fica à vontade para concordar ou discordar de qualquer um dos participantes, porque é isso, a gente quer mesmo essa discussão, essas ideias chegando, e às vezes são coisas que a gente não tinha pensado sobre isso, então essa questão mesmo que o Kleber falou, a gente não tinha tocado antes. Então, isso que é o legal, coloca aqui no chat. E também manda para nós. Se você não está vendo ao vivo, manda para nós depois por direct qual a sua opinião, que a gente quer saber. Mas legal, vai, Ju, é legal a gente pedir para o pessoal, inclusive, compartilhar o 4 em Pauta com pessoas que você entende que tem essa dúvida, ou que tem essa demanda, ou pessoas que defendem a tese do PJ, que são contra, pessoas que acham que a pejotização é a destruição do trabalho, né? E assim por diante. Traz essa discussão aí para os seus amigos também e pede para eles, e assim como você, manda perguntas aqui para o 4 em Pauta. Toda semana, quarta-feira, a gente está aqui respondendo. É isso aí, muito bem. Então, todo esse pedido do Aguinaldo, faço minhas as palavras dele. Faça isso, galera. Mande para o seu amigo, para o seu colega, para o seu chefe, para o seu inimigo, para o seu crush. Vamos saber o que o pessoal acha da pejotização, tá bom? Pessoal, e aí, como diz a Ju, né, Ju? Como você diz, né? Você quer mandar uma indireta para o seu chefe? Convida ele para assistir o 4 em Pauta. Eu acho super demais. Você quer falar sobre isso e não está achando como? Manda o 4 em Pauta, que de repente a pessoa vai se ligar aqui. Bom, então é isso. E olha, para você que não se inscreveu ainda aqui, se não se inscreveu, não clicou no sininho ainda, tá em tempo, tá? Se inscreve que a gente manda a notificação logo antes do programa começar, para você saber que tem um novo programa no ar, quem é o convidado, é super legal para a gente ver junto aqui, poder discutir junto. Aguinaldo, você falou que discordou de uma frasezinha da Meg. Vai lá, conta para nós. O que Vamos você lá. discordou? Eu vou discorrer diante daquilo que eu discordei e daquilo que os três falaram, né? Eu concordei muito com o Kleber. Eu não tive nada que eu tenha discordado do Kleber. Vou começar pelo Kleber. Eu acho que teve um ponto que eu queria só ampliar um pouco a questão. Atende a finalidade de ambas as partes, até a página 2, porque assim, eu posso atender a sua finalidade hoje, mas amanhã eu, por um mero oportunismo, esquecer aquilo que foi combinado lá atrás, né? Então a gente tem que estar muito atento àquilo que a Meg falou. Quando que a pejotização, por exemplo, ela é legal? Porque para que você possa ser um PJ, ou seja, um prestador de serviços na empresa da outra pessoa, você não pode ter um chefe direto, você não pode ter horário, não pode ter horário de entrada e horário de saída, porque senão isso não é prestação de serviço, isso é CLT. Eu tenho uma opinião de que tanto faz o contrato, o modelo de contrato que você tem que vestir a camisa da empresa e trabalhar para fazer a empresa crescer, trabalhar para defender realmente seu time, sabe? Isso independente de ser CLT ou de ser prestador de serviço. Se você é CLT, você trabalha pela empresa, e se você é prestador de serviço, só mudou o tipo de contrato, mas você trabalha pela empresa também. Aquela empresa, ela não deixa de ser uma cliente sua, seja interna ou externa. A questão é que tem muita empresa que pede para você fazer um regime de PJ, mas ela te põe horário para trabalhar.
Então, essa história assim, de você prestar serviço para 2, 3 empresas, para mais empresas, nem sempre é real. Porque eu sou um PJ, eu sou uma pessoa jurídica que presta serviço para outra empresa, mas cada dia eu estou num cliente diferente. Isso está no meu contrato. Eu não vendo hora para a empresa. Eu sou um prestador de serviço, eu vendo o meu serviço. Tá? Então, aquilo que eu combinei com a empresa numa determinada data, eu cumpro. Mas eu não aceito a empresa me colocando uma demanda que vai me ocupando tempo, a ponto de eu não conseguir prestar serviço para outra empresa. Entendeu? Porque se isso acontecer, de certa forma, a empresa está me obrigando a permanecer exclusivo dela. Tem empresa, por exemplo, que ela coloca no seu contrato que você pode ser chamado a qualquer hora. Isso não é pejotização. Porque daí eu não consigo prestar serviço para outra empresa, porque eu posso ser chamado por você. Então tem que tomar muito cuidado para entender o que é o tal do PJ. Uma vez que ele tenha ficado claro, né, e aí sim a gente tem que ver o regime tributário desse PJ, né, mas essa questão do preço também, o teu modelo de preço, na maioria das vezes, o PJ, ele não determina o preço. Por exemplo, existe uma grande diferença entre o prestador de serviço, que é o meu caso, eu sou um palestrante, e eu dou meu preço para o cliente. Ele concorda ou não concorda, ele me contrata ou não contrata, eventualmente ele faz uma contraproposta, eu posso ou não aceitar, mas, em tese, sou eu que determino o preço. Agora, tem empresa que ela coloca uma vaga, prestador de serviço XXY, salário tanto como PJ. Peraí, não é prestação de serviço. Ele está me dando um emprego CLT com um contrato PJ, porque ele que já determinou o preço, ele que já determinou o quanto que eu vou me remunerar, como eu vou me remunerar. Então, isso não é bem PJ. Não sou contra essa forma de trabalho, desde que fique claro. É que, na maioria das vezes, não fica claro. O sujeito está colocando como PJ, mas, na realidade, o que ele está querendo é fugir de algumas obrigações dele. O que, se for ver, se foi combinado, é bom para as duas partes, pode ser legal? Pode. Mas tem que ficar claro, né, que ele vai ser um prestador de serviços exclusivo para aquela empresa com uma remuneração X pela prestação de serviço de tantas horas. É assim que eu vejo. Tá? A frase que eu discordei da Meg, que foi a única frase, é que ele tem que estar apto a trabalhar sozinho. Então, eu discordei disso pelo seguinte: na maioria das empresas que eu conheço, o PJ, não prestador de serviço como eu sou, mas aquele PJ que é contratado como PJ para fazer um cargo, uma função dentro dessa empresa, ele não trabalha sozinho porque, indiretamente, ele tem um chefe. Não deveria ter no sistema PJ, mas, na prática, ele tem um chefe. Então, é por isso que foram as minhas discordâncias aí. Beleza. Eu posso falar? Normal. Vermelho de um lado, verde de quem me importa, que é quem é especialista no... Muito bem. Kleber, você está ouvindo essa parte de quem me importa? Você entendeu, né? Que está tendo já zero vi que não teremos a companhia dele. E eu também, então zero problema também numa eventual desimportância, né? Trocada, né? Eu vou lembrar disso também, porque eu posso também... Eu tenho gravado aqui, quem me importa, eu tenho gravado essa frase, mas está tudo bem. Meg, você queria falar, né? Então, quero. Bom, primeiro, quero dizer o seguinte, que o importante não é só discordar, é respeitar a discordância. Desde que a gente respeite a opinião do outro, mesmo discordando, não tem problema nenhum, né? Tá tudo certo. Isso é legal. E você quer zerar a sua tela para a gente poder... Opa, desculpa. Bom, o que eu quis dizer quando falei de trabalhar sozinho é que ele tem que ter autonomia, né? Ele tem que ser autônomo no sentido de, mesmo com um parceiro de trabalho, fazendo parte de uma equipe, ele tem que conseguir fazer isso de uma maneira individualizada, tá? Uma outra coisa que eu queria colocar, enquanto você foi falando, eu fui pensando nisso, né? E é bem o que você disse, existem duas formas de PJ. Uma empresa que presta serviço PJ, como você, como eu, como o Kleber,
e uma pessoa que foi configurada como PJ, que trabalhava como CLT. Isso a gente vem sentindo nas empresas com uma pressão, né? O tipo assim, chama a equipe e fala, olha, a partir do mês que vem, todos vocês vão ser PJ. Procurem um contador, ou a própria empresa faz uma parceria com o contador vai abrir a empresa de todos vocês todos vão ser PJ, tá? Primeiro que isso é ilegal no sentido de que um funcionário não pode ser desligado da empresa e ter uma PJ no mês seguinte. Tem que ter um espaço de tempo de 18 meses para desconfigurar o vínculo trabalhista, ok? E segundo, que a gente vê isso acontecendo. E aí, quando isso acontece, Aguinaldo, bem como você disse, existe uma colocação do salário pré-fixado. Eu vou te pagar X. Você quer, não quer? É isso que eu tenho para te oferecer. E isso já cria um mal-estar entre o colaborador, porque por mais que ele esteja vestindo a camisa da empresa, ele se sente acuado, ele se sente denegrido, ele se sente diminuído perante aquilo que ele vinha entregando para a empresa, entendeu? Mas também nós temos clientes, empresas aqui, que fazem o contrário, né? Olha, nós contratamos uma contabilidade, essa contabilidade fez as contas, você colocando todos os seus direitos, você receberia tanto, mas nós vamos te dar um plus, para inclusive cobrir o imposto da sua empresa, e inclusive te dar um ânimo para que você possa trabalhar de casa, e aí coloca todas as condições favoráveis para que ele se sinta feliz e se sinta valorizado trabalhando como PJ. Então, nós temos os dois lados, né? E lógico que a gente tem que prezar pelo lado mais positivo, tá? Agora, qual dos dois está acontecendo mais, não sei te dizer, mas a gente está vendo isso também acontecendo, tá? E é uma coisa boa desde que funcione para os dois lados, com certeza. Agora você concordou comigo? Total. Então tá bom. Muito bem. Fiz até assim várias vezes, olha. Todo mundo concordou com você. Incrível, maravilhosa, linda. Eu concordei só com a última frase, viu? Porque tudo que ela falou um pouquinho antes, eu estava falar. Você quer discordando. falar agora, Clebão? Você tem o direito, porque você ficou discutindo bastante tempo. Não, ok, então obrigado, viu, Ju? Obrigado. Te agradeço por você me deixar, porque eu fui anotando o que as pessoas estavam falando. Por exemplo, o Aguinaldo falou assim: o cara vai lá, põe a vaga, e a vaga eu pago tanto. Ok? Então, vamos avaliar aqui, como prestador de serviço, que é o que a gente está alegando aqui. Qual a pergunta mais comum quando você está conversando com o cliente? Qual o seu budget? Então, quando o cara põe a vaga lá e já põe com budget, querido, era tudo que eu queria quando eu estou conversando com o cliente. Se eu tenho poder de negociação, é outra história. Agora, falar sobre budget é assunto comum. E eu queria que todos os clientes que me ligam, eu queria falar com você. Eu gostaria que eu não tivesse que perguntar o budget. Certo? Então, temos que fazer essa avaliação como prestador de serviço. Aí eu fui anotando algumas coisas, e a Meg foi falando, e na minha leitura, Meg, sobre aquilo que você estava falando, quando a gente fala sobre PJ, na frase do Aguinaldo, que foi concordando com você, ele coloca o PJ como um prestador de serviço. E aí você foi colocando o PJ como se a empresa tivesse a abraçar ele como se ele fosse colaborador. Então, ele precisa entender o seguinte: uma vez que ele foi sobre PJ, partimos do pressuposto que ele deveria ter a liberdade. Se ele tem poder de negociação para utilizar essa liberdade, talvez seja um ponto a ser debatido. Mas ele não pode desfrutar da liberdade e a empresa abraçar ele, tem que cuidar dele também. Porque uma empresa, quando ela me contrata, ela exige que eu entregue o que ela contratou. E ela não fica perguntando. Esses dias eu estava até conversando aqui, nas férias dos meus filhos, caiu um contrato. Porque eu estava com dificuldade, porque a escola não estava funcionando, e o cara que me paga, ele não quer saber se eu tenho filho para cuidar. Ele não está preocupado com isso. Ele me contratou, tem um contrato, eu tenho que cumprir a minha parte, ele é a parte dele. Aí eu fui negociar alguma agenda, ele diz: Kleber, eu acho que eu gostaria de dar uma parada, depois a gente volta e tal. É um direito dele. As duas partes têm o direito de sequenciar
ou não a parceria. Tudo bem? Então, há de se tomar cuidado com essa cultura de que eu vou contratar PJ, então é PJ, eu tenho que ter liberdade, meu horário, eu não posso me comprometer com o horário, porque eu tenho que trabalhar com outras empresas, eu tenho que estar aqui, eu tenho que ter liberdade, mas a empresa tem que me dar condição de trabalho. A empresa tem que cuidar do meio ambiente, a empresa tem que se preocupar se eu estou feliz. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. A gente não pode trabalhar um cenário comparado a outro cenário onde um lado só tem direitos. Acho que parei Tá para... bom. Tudo bem. Acho que sim. O Aguinaldo tá com uma carinha de bumbum ali que não vai poder falar de novo, mas são as regras do programa. Bumbum bonito, pelo menos, né? Oi? Carinha de bumbum bonito, né? Carinha de bumbum, é isso, muso do verão. Uhum. É isso, Aguinaldo. Eu estou quase cedendo meu espaço para você de tão carinha de idosinho que você tá. Porque eu concordo bastante com o que o Kleber falou. Tem só esse pedaço que ele falou sobre a empresa ter que cuidar do colaborador. Eu acho que é a única coisa que eu não concordo tanto, porque eu acho que assim, essa questão do cuidar do colaborador não é cuidar do colaborador, né? Eu não acho nem que é cuidar do colaborador como CLT. Eu acho que você tem lá os seus colaboradores e você tem um contrato de troca, de parte a parte, que você tem responsabilidades, direitos e deveres, como CLT, ou no caso de PJ, de contratação de uma prestação de serviço. Você está prestando um serviço e esse serviço, tá? A gente está falando sobre PJ, o empreendedor individual, né? A gente está falando aqui como PJ só o empreendedor individual, mas na verdade todas as empresas são PJs, né? Então, assim, eu tenho uma empresa de TI que às vezes já está dado no mercado quanto que é que o cliente paga por um suporte de banco de dados. O cliente, na média, paga X por suporte de banco de dados. O budget já está mais ou menos claro e tudo mais. Então, se o cliente me falasse o budget antes, então, nossa, eu acharia maravilhoso não ter que perguntar, não ter que fazer essa demanda, etc. E muitas vezes isso daí é um negócio 24/7, você pode ser chamado a qualquer momento, você pode ser chamado a qualquer horário. Essa pessoa que vai ser chamada a qualquer horário, inclusive, né? Ou um funcionário CLT da sua empresa, ou é um prestador de serviço com quem você tem um contrato que você combinou de que a pessoa estaria ali. Pode ser chamada a qualquer momento. Você tem um contrato com a pessoa aceitou aquele contrato. Então, eu concordo em 100% com o que o Kleber falou, no sentido de que você tem que ter a liberdade, não é um serviço escravo, e você não pode assim, obrigar um colaborador CLT a virar PJ amanhã. Mas você tem que ter a liberdade, e isso não quer dizer que você tenha 100% de possibilidade de negociação, né? Então, pode ser que a empresa te fale, né? Você está lá procurando um trabalho e a empresa te fale, olha, tem uma vaga aqui com um budget de tanto para a prestação do serviço tal, em tal horário. Você pode dizer sim ou você pode dizer não. O que você talvez não tenha é a possibilidade de dizer, não, mas eu acho aqui que o meu serviço vale muito mais, e a empresa aceitar isso. Pode ser que a empresa diga, tá bom, mas o meu orçamento é esse, meu budget é esse. E é isso, você pode aceitar ou você pode não aceitar. Ninguém está falando aqui em fazer as pessoas serem escravizadas, trabalharem sem estar de acordo com aquilo que elas querem. Mas, em geral, se tá bom para o empregador e tá bom para o colaborador, tá ótimo. Se é legal e se tá dentro da lei, tá ótimo. Então, para quem fez essa pergunta, quando vale a pena ser CLT, essa é a nossa, né, assim, o que mais deu concordância aqui é isso, e é também o que eu penso. 3 concordos, muito obrigada, foi um prazer estar aqui. Vou sugerir um tema para um próximo programa. Se a gente precisa cuidar, sabe aquela coisa que a gente aprendia lá na faculdade, faz tempo já, né? Sobre os stakeholders, né, da empresa, cuidar de todos os seus stakeholders. Então, eram os colaboradores, a vizinhança, né, comunidade ao redor, mas também os seus prestadores de serviço, né? E agora a gente entra numa nova modalidade de prestadores de serviço. E aí vale a pena a gente começar a pensar o quanto que a gente tem que cuidar desses prestadores de serviço, fornecedores, né, coisas assim também.
Mas isso acho que para um outro ponto, para um outro momento, né? Eu acho maravilhoso. O Lombardi, inclusive, pode anotar essa sugestão de pauta que veio aqui do Aguinaldo de Jundiaí. Quanto vale a pena cuidar dos nossos stakeholders, que são as pessoas que participam aí do processo. Muito boa pergunta, viu, Aguinaldo? Obrigada pela sua participação. Podemos ir para o nosso próximo bloco do sim ou não? Gente, eu adorei essa discussão, foi muito boa. Voltamos aqui, então, para o nosso quadro sim ou não, depois daquela já tradicional tretinha do intervalo, que depois o nosso Vini Lombardi pode pôr aí no final. Então, se você não está pensando em ver o programa até o final, fica até o final, porque vai ter o erramos aqui e a tretinha do intervalo, tá bom? Então, vamos lá para o nosso quadro sim ou não. Vou fazer uma primeira pergunta aqui. Vou fazer uma pergunta para o Aguinaldo, porque hoje, gente, ele está muito carrancudo. Vamos ver se a gente melhora o humor dessa pessoa, né? Aguinaldo. Deixa eu ver se é essa pergunta mesmo. É essa pergunta aqui para você, essa pergunta que eu quero. A pergunta veio da Leteia, de Cabo Verde, na África. Gente, o nosso 4 em Pauta está internacional. Muito obrigada, Leteia, pela pergunta. E a pergunta é a seguinte: o empreendedorismo precisa ser incentivado também pelas grandes marcas? Vai lá, Aguinaldo, sim ou não? Os outros colocam? Perfeito. Sim, muita gente fala assim, mas como que uma grande marca vai incentivar empreendedorismo? Né? A grande marca ela já tem o domínio do mercado, por que ela vai incentivar outras pessoas a empreenderem também? Veja, porque isso é bom para o mercado. Eu sou da opinião de que a empresa ela é uma grande responsável pela disseminação da cultura positiva dentro de uma comunidade. Quem que deveria fazer isso? Poder público. O poder público não faz, a empresa faz. Então, muitas vezes, as pessoas dizem assim, eu não vou fazer aquilo que é obrigação do poder público. Cara, o poder público está fazendo? Está dando certo? Não, faça você. Melhore a sua comunidade. Então, as grandes empresas precisam, sim, estimular empreendedorismo. Não tem a ver com a discussão que a gente fez no bloco passado sobre colocar o cara como PJ e dizer que está ensinando empreendedorismo para ele. Não, estou falando de desenvolver realmente programas de desenvolvimento de empreendedorismo, sabe? Para que as pessoas possam entender o que é crescer profissionalmente, o que é crescer com um negócio próprio, sabe? Pessoas que vão se aposentar, e esse cara, depois de se aposentar, ele vai fazer o quê? Ele vai ficar lá assistindo televisão? Não é mais assim que funciona. Né? Então, vamos dar oportunidades às pessoas para elas poderem também empreender, porque o empreendedorismo da pequena e média empresa, da microempresa, ela tem uma participação muito grande na economia da sociedade. Então, eu sou da opinião de que grandes empresas têm não só o dever, mas tem a obrigação realmente, sabe? Deveria fazer parte disso, sabe? De transformar o cidadão cada vez mais num cidadão inteligente, capaz, não que ele não seja inteligente, mas culto, capaz, inteligência estratégica, eu quero dizer, a ponto dele poder cada vez mais ampliar esse mercado e fazer a gente ser mais produtivo. Muito bem. Alguém quer dar mais um pitaquinho? Eu finalizo, eu estou aqui me segurando, porque a pergunta é dele, mas eu sempre digo que só empreendedorismo pode mudar o mundo. Não empreendedorismo de abrir CNPJ, como disse o Aguinaldo, mas empreender em jornadas que façam sua vida valer a pena. Então, quando o cara ele faz um projeto que vai cuidar da comunidade dele, ele está empreendendo. E não necessariamente ele precisa gerar receita propriamente dita, mas sim realizar coisas, se tornar um ser humano realizador, através de necessidades e oportunidades. Então, é só corroborar com o que disse o Aguinaldo. Perfeito. Muito bom.
Muito bom. Aguinaldo, quer fazer uma pergunta para alguém, então? Opa, faço sim. Vamos lá, vou fazer uma pergunta aqui para... vou fazer a pergunta para a Ju. Olha lá, Ju. Pergunta do Sebastião Silva, aqui de Jundiaí. Meu vizinho aqui, eu não conheço, mas deve ser gente boa, né, de Jundiaí. Olha lá. A quebra da Netflix, do Madeiro e de outras marcas famosas mostra que nada mais é para sempre, Ju Ferreira. Vamos pôr na tela. Peraí, gente, desculpa que eu tô aqui com... Deu um ruim no meu botão aqui, vai para o erro. Nada, é que a pessoa não se dá muito bem com tecnologia. Sim, então todo mundo discordou de mim aqui, mas eu vou falar o que eu penso sobre isso. Eu penso que as mudanças e essas transformações no mercado estão vindo num ritmo cada vez mais frenético, cada vez mais rápido, cada vez mais acelerado. E isso, sim, para mim, quer dizer que nada mais é para sempre. Você tem que estar o tempo inteiro se transformando. Então, mesmo que existam marcas e existam empresas que estejam no mercado há centenas de anos ou há dezenas de anos, elas têm que vir se transformando. Ela não é mais a mesma empresa que ela era há 20 anos atrás, ela não é mais a mesma marca que ela era há 2 anos atrás. Então, para mim, essa questão, por exemplo, do Netflix, de ter tido aí uma questão de ter prejuízos ou de ter uma queda no número de assinantes, mostra que o mercado quer cada vez mais coisas novas, quer inovação, quer mudança, quer que as suas demandas sejam não só atendidas, como também antecipadas. Então, se você tem uma empresa ou se você quer ser um empreendedor, mesmo que não seja com o CNPJ, você tem que estar atento com isso, com a transformação digital, com a mudança no mercado, com a velocidade que as coisas estão acontecendo, e que sim, você tem que estar o tempo inteiro se transformando, porque nada mais vai ficar igual para sempre. Se alguém quiser fazer uma réplicazinha, fazer um comentáriozinho, vai lá. Bom, você imagina que há um tempo atrás a Blockbuster, ao invés de ter sido resistente e mantido só fazendo a mesma coisa, ela tivesse criado o streaming padrão Netflix? Ela teria mudado. O que não quer dizer que ela não enfrentaria dificuldade. O que faz a empresa enfrentar dificuldade é muitas vezes a não antecipação das tendências ou a má administração. O fato de vender bastante não quer dizer que a empresa está bem, né? Madeiro vende pra caramba. Toda vez que você passa em frente, o Madeiro está lotado. Nem por isso ela está bem. Então, são dezenas de fatores que fazem uma empresa quebrar e não necessariamente só o fato dela não acompanhar as novas tendências. A má administração também faz quebrar. Sim, mas não foi essa a pergunta, tá, gente? Só deixando claro. Não, a pergunta não era o pessoal quebrou, por que não acompanhou as tendências? A pergunta não é essa, só lembrando. A sua resposta foi essa. Essas quebras significam que nada mais é para sempre? E para mim a resposta é sim. Porque realmente, mesmo que a empresa não quebre, ela vai ter que se transformar. Mas ela pode ser para sempre, a empresa pode ser para sempre. Então, essa é a questão. Eu respondi não, porque nunca foi para sempre, né? Uhum. É uma boa resposta. Que não me deixa mentir. Depende do ponto de vista que você vê a pergunta. Nunca foi para sempre, não mudou nada. Sempre foi eu concordo com a Ju, concordo com a Aguinaldo e só respondi não, porque eu acho que nunca foi para sempre. Tá certo. Eu gosto dessa resposta aí, Kleber. Para pensar, será que em algum momento alguma coisa foi para sempre? Acho que não. Muito bem, então só por causa disso, eu vou puxar aqui uma pergunta para o nosso querido Kleber Ramalho. Cadê a pergunta aqui? Clebão, então eu vou zerar primeiro a minha tela. Ela tá brigando com os botões hoje. Ela tá, viu, Meg? Ela tá. Mas é aquele negócio, né? Eu não sabia que o nome do Aguinaldo tinha mudado para botão. Tá brigando comigo. Mas olha, ela é uma pessoa tão inteligente, tão adorável, tão gente boa, que a gente brinca com ela aqui, mas no final a gente manda um monte de coraçãozinho também, tá tudo certo. Ô, Ju,
Ele está querendo ir lá com você, hein? Está fazendo a Eu mala. acho que é, mas eu acho que não é só isso, não. No fundo, bem lá no fundo, depois que você passa o terceiro corredor à esquerda, entra naquela portinha lá do fundo, ele me adora. Na sala 7. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Eu queria, antes de puxar essa pergunta para o Kleber, olha lá, temos convidados especiais. A monstra. Chama esse povo aí. Monstra, é a Monstra, estou lembrada. Eu queria fazer uma coisa aqui, eu queria mandar um abraço e um beijo especial para o nosso Irajá, que me mandou uma mensagem. Gente, ele me mandou uma mensagem direta falando aqui sobre. Eu vou fazer vou dar uma desviada aqui no programa, porque como eu sou âncora hoje, tudo bem. Sobre liderança feminina. Então, Irajá, eu queria te falar uma coisa. Eu não acompanhava a Bia do tênis e fui procurar saber quem era essa pessoa por sua causa, e daí, coincidência, gente, a menina começou a ganhar tudo aqui nesse negócio. Eu falei, gente, o Irajá está anos-luz à frente, sabendo sobre liderança feminina. Então, obrigada pelo seu comentário. E você tem toda a razão, porque essa menina está trazendo mesmo um poder para o feminino aqui, para a mulherada no Brasil, um exemplo para as novas gerações. Obrigada pela sua mensagem. Aliás, Ju, além do Irajá, quem mais deve estar no chat aí agora? O Hugo deve estar no chat, né? A Helena deve estar no chat. O Salem, que agora frequenta o chat. Quem mais? Quem mais que vocês estão vendo no chat aí? Luiz Robles. O Robles, que está sempre no chat. A Alessandra está sempre no chat. Né? É muito legal ver essa galera no chat, né, pessoal? É muito legal, ótimo. E se até aproveitando, então, já para vocês que estão no chat, compartilhe o 4 em Pauta, curta o 4 em Pauta, ativa o sininho, se inscreve no canal, leva esse conteúdo para o maior número de pessoas que você puder. Rodolfo está sempre no chat. Leandro. E se você está no chat e o Aguinaldo não mencionou seu nome, não magoa, não, porque não é pessoal, ele faz isso com todo mundo, inclusive com as pessoas que ele gosta, tá bom, galera? Continua no chat e manda aqui uma mensagem falando: Aguinaldo, tô aqui, caramba! Boa, hashtag Aguinaldo, tô aqui. Aguinaldo, tô aqui, boa. Hashtag Aguinaldo, tô aqui, é isso, é um bom hashtag. Vamos lá, galera, trabalhar. Clebão, pergunta para você do Marcelo de Limeira, em São Paulo. Existe efetivamente colaborador de confiança, Kleber? Sim ou não? Espera aí que a gente vai pôr aqui na tela. Vai lá. Sim, existe. Agora eu vou dizer uma coisa para você, tudo bem? Imagina o seguinte, você cria 2 leões. Um leão, você educa na base da recompensa. E o outro, você educa na base da chibatada. No momento de fome, qual dos 2 leões te atacaria primeiro? Possivelmente aquele que leva a chicotada. Tudo bem? Possível e provável. Então, entenda o seguinte, o seu colaborador, o fato dele ser de confiança não quer dizer que ele é subserviente. Ele é um leão. E se você deixar ele com fome, invariavelmente ele vai te atacar. Porque confiança é algo que você constrói. E você pode construir a confiança na base da chicotada, obrigando esta pessoa a confiar em você, ou você pode construir essa relação de confiança na base da recompensa, entendendo que essa pessoa ela não está ali para te servir. Ela está ali para fazer uma troca com você. Ela te dá algo e você a recompensa por algo, e vice-versa. Certo? Então, construir um colaborador de confiança, construir essa relação de confiança com o colaborador, não é mais como antigamente, a subserviência aos coronéis. Não é isso. Se você entra na sua empresa e adota uma postura de coronézinho, para com isso. O seu colaborador, hoje, a gente vive num país que tem evoluído muito, ele é livre. Então, passe a construir uma relação de confiança. Construir relação de confiança é troca. Você dá
e você recebe. E o seu colaborador, ele te dá, mas ele também precisa receber, e não é só de dinheiro que eu estou falando. Isso aí, muito bem. Eu queria só fazer um parênteses aqui, que eu acho que a questão da confiança, eu não sei de que forma a gente conseguiria construir confiança real com base em chicotada. Muitas vezes você consegue construir uma relação de talvez respeito e medo, ou talvez medo e, né, e subordinação. Confiança, para mim, vai nessa linha de você tem que acreditar no que a outra pessoa fala e poder, de verdade, uma coisa muito, não tem muito a ver para mim com chibatada nem com recompensa. Saber que aquilo lá é verdade, que eu posso confiar, né? Que aquilo vai acontecer, confiar nos planos, confiar em ir junto, vestir a camisa, enfim. Se quiser devolver aí, fazer a réplica final, vai lá. Eu quero muito. Vou deixar a Meg falar, mas quero muito. Ju, eu acho que também tem uma palavra, né, que é muito forte, que eu acho que o colaborador tem que ter o sentido de pertencimento. Enquanto ele entende que ele pertence à empresa, que ele faz parte, né, dos processos, ele acompanha o crescimento dele junto com a empresa, ele se torna um colaborador de confiança. Legal. Ok. Então, eu vou falar para vocês sobre liderança, tá bom? Vou fazer o revés. Se você teve um chefe que construiu uma relação de confiança e define um pouquinho sobre o que você entende sobre liderança. Dando mais um passo atrás, um professor marcante, seja ele bom ou ruim, que te deu uma referência sobre liderança, o que é estar na posição de liderança. Um passo atrás dele, a sua primeira referência de liderança são as pessoas que te criaram, pai, mãe ou qualquer uma das pessoas que te criou, para aqueles que não foram criados por pai e mãe. E hoje não pode mais porque a psicologia condena. Mas antigamente os pais davam uma meia dúzia de chinelada. E as pessoas que foram criadas nos anos 80 confiavam nos pais e nas mães, talvez mais do que hoje. Tá bem, não tenho como falar contra isso, daí acho que é um bom fechamento e fica aqui para você que está no chat ou para você que está vendo isso, mas não está ao vivo, mandar para nós, manda para o Kleber se você acha que você tem uma experiência que é diferente dessa, ou manda para nós aqui no @4empauta, no Instagram, né? E no pauta, @4empauta. Manda a sua opinião, porque esse é um tema bem polêmico, acho que vale a pena conversar mais sobre isso no próximo programa. Mas, muito bem, vou fazer a pergunta agora para a nossa convidada, para fechar esse bloco, tá bom? Nossa querida Meg. Meg, a pergunta é do Ricardo, de Poços de Caldas, em Minas Gerais. O empresário deve fazer sua remuneração com prolabore mínimo? Sim ou não? Olha, eu tô péssima hoje. Eu peguei o bichinho do Aguinaldo, que não zerei minha tela, que bom. Vou fazer de novo a pergunta só para não ir direto já na resposta ali. Então, Meg, pergunta do Ricardo de Poços de Caldas. O empresário deve fazer sua remuneração com prolabore mínimo? Sim ou não? Aqui minha resposta. Não sei. Ela chutou. Okay. B. Vamos lá. Qual que é a resposta B? Não tem essa resposta, não tem resposta certa, tá? Isso vai depender do que você espera para o seu futuro, tá? Então, e a resposta é muito curta, exatamente porque só tem duas direções, né? Qual direção você quer? Se você recolher um prolabore mínimo, você está contribuindo para a Previdência para se aposentar com um salário mínimo. É isso que você quer lá na frente, né? Não sei quantos anos aí essa pessoa que está fazendo a pergunta tem, mas se era isso que ela quer realmente? Ou ela quer se aposentar com um valor alto, né? No teto da aposentadoria e não no piso, né? E aí ela precisa realmente sair do mínimo e ir para o teto.
mas tem que ter lá toda uma contagem para poder fazer jus a uma aposentadoria no teto, ok? Mas voltando no prolabore mínimo e saindo do âmbito da aposentadoria pelo INSS. Ela pode muito bem pagar, sim, um prolabore mínimo, mas ela ter um sonho de ter uma aposentadoria muito melhor. E aí ela precisa fazer uma previdência, uma guarda de reserva para que ela possa ter esse retorno de aposentadoria lá na frente com valor muito maior que o INSS. Então, aí sim, paga o mínimo e faz uma reserva que com certeza o retorno vai ser muito maior que o próprio retorno do INSS. Me fiz entender? Sim. Eu adorei que eu acertei a resposta aqui, gente. Chutei, deu. A especialista colocou a mesma resposta. Fala, Guigui. Eu acho que ela matou, é isso aí mesmo, né? Você pode substituir pela previdência privada. Eu não tinha levantado essa situação quando eu coloquei aqui a minha resposta, né? Mas se você pensar, o que acontece muito é que as pessoas deixam para fazer uma contribuição no teto nos últimos 15 anos de carreira, né? Só que ela nunca sabe quando vão ser esses últimos 15 anos, porque eu posso planejar, tenho, por exemplo, 45 anos, quero planejar trabalhar até 60, eu começo aos 45 fazer uma contribuição maior para poder me aposentar aos 60 anos com aquele valor de teto. Só que eu posso sofrer um acidente Não é antes. baseado em fatos verídicos. Não, eu tenho 50, tá? Mas aí que tá. E o meu é declarado, viu, Juju? O meu não é escondido, tá? O meu é declarado. Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o problema é que quando você paga acima do teto, você está jogando dinheiro fora, porque você não vai ter retorno, tá? E esse é um ponto. E outro que a gente nem sabe se a gente vai se aposentar, né? Então, diante disso aí, eu raciocinando melhor, viu, Mary? Eu vou mudar minha resposta aqui, eu acho que faz... Mudou a resposta, isso nunca aconteceu no Quatro em Pauta, gente. Viu? Só mudou a resposta. Eu posso complementar? Sim. Lógico, porque você pode a também... gente criou essa regra. A gente pode também não se aposentar, né? E sim falecer num determinado período aí, e isso virar uma pensão para o companheiro, para a companheira, né? E aí a sua pensão também vai ser um valor lá embaixo. Então, tem que pensar em todos esses aspectos. Em resumo, você precisa planejar onde você quer chegar com isso, né? O planejamento é imprescindível para a pessoa física dentro da pessoa jurídica. É isso aí, muito bem, para se pensar. E eu também quero saber o que você quer. Você quer se aposentar? Eu respondi sim, na verdade, porque eu nunca tive a intenção de ter essa aposentadoria mesmo. Acho que quem quer se aposentar faz uma previdência e tudo mais, mas quero saber o que você que está aí em casa acha. Põe aqui no chat, por favor, tá bom? Podemos fechar o quadro sim ou não, então, minha gente? Muito bem, então vamos lá para o último quadro. Vini Lombardi, chama a vinheta aí da dica da semana. Dica da semana! Então, vamos lá para a dica da semana. Vou começar com a minha dica da semana, porque o pessoal ainda está abrindo suas gavetinhas aí para pegar a dica da semana. O livro que eu estou lendo essa semana é um livro que não está traduzido para o português, mas ele chama Drawing Solutions, da Patty Dobrowolski, que é uma desenhista, e ela fala sobre desenhar o seu futuro. Então, desenhar isso que você visualiza para o futuro. E, por exemplo, o que a gente conversou agora no último quadro, sim ou não, então, qualquer coisa na sua vida, se você quiser saber com detalhe ali e conseguir chegar naquele futuro, desenhar com riqueza de detalhes, para quem sabe desenhar, não é meu caso, eu ponho lá escrito no papel, faço meio que uma historinha, mas tudo isso faz com que você chegue mais rápido no seu objetivo. O livro é bem legal, só não está traduzido para o português. Tem um TED também dela, excelente. Vamos lá, Clebão. A minha dica da semana, pessoal, tem a ver com o que a gente conversou no quadro Concorda ou Discorda. A gente conversou sobre qual é a melhor forma
de PJ, qual é o melhor momento ou o melhor cenário para você trabalhar no formato de PJ, seja como empregador ou colaborador. E a minha dica esse é um novo sistema que está sendo implementado no Brasil, há muitas dúvidas, e para quem tem dúvida, a melhor coisa que você tem a fazer é ir conversar com um especialista. Por isso eu indico que você procure um contador. Para que alguém quiser, pega o contato da Meg, é a minha contadora, uma amiga do coração, mas converse com um especialista e tire suas dúvidas. As relações de empregador e colaborador estão mudando através desse sistema de PJ, e é importante que ambos os lados estejam muito bem instruídos sobre seus direitos e deveres. Lembre-se sempre, buscar informação para tomada de decisão é sempre o melhor caminho. Muito bom. Excelente dica. Vamos lá, Guinaldo, vamos deixar a nossa convidada encerrar. Conta para mim sua dica, Guigui. A minha dica da semana é o seguinte: não briguem, crianças, não briguem. Eu vejo gente brigando por causa de time de futebol. Sabe, esse final de semana, estava vendo uma pessoa assim, falando assim, porque quem torce para aquele time lá eu já não gosto. E a pessoa falando sério, mas como assim não gosta? Porque o cara torce para o outro time. Que absurdo. Gera briga de torcida. Não briguem, crianças, por causa de política também. Porque o cara vota no outro candidato. Gente, alguma razão ele deve ter. Você não sabe qual é o ponto de vista dele, ainda que ele esteja enganado. Eu duvido que ele vote no outro candidato porque ele quer o teu mal. Não é assim, é um ponto de vista dele. Porque a pessoa, ela gosta de outro tipo de música. Eu sou de um tempo que a gente gostava de heavy metal, andava no centro da cidade, tinha que ficar preocupado, porque se alguém visse a gente com a camisa de uma banda de rock, poderia gerar briga. Tinha briga entre o pessoal do rock e o pessoal do punk. Gente, não briguem, crianças. Respeite o ponto de vista do outro. Essa é a minha dica da semana. Excelente dica. Para esse ano de eleição, acho que está valendo e muito. Muito boa essa dica. Vamos lá, agora eu estou louca para ouvir a dica da Meg Campelo. Conta para mim, Meg. Vamos lá, pessoal. Pensando no PJ, tá? Se você vai ser ou é uma pessoa jurídica, a primeira coisa que você precisa fazer essa semana é pensar no seu planejamento. Para onde você quer ir, né? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve, mas não é por aí. Planeje, coloque processos, sistematize e entenda se o que você está decidindo hoje vai servir para daqui a alguns anos. Então, planejamento é essencial, até porque você pode colocar metas e buscá-las, tá bom? Então, planejamento. Muito bem. Gente, Meg, volte mais vezes, adoramos ter você aqui. Inclusive, se quiser voltar no lugar do Aguinaldo também, fica à vontade, a gente acha uma quarta pessoa aqui. Foi um prazer estar aqui com você. E, meninos, obrigada a vocês dois, e obrigada a você que está aí ainda com a gente. Fica aqui, volta semana que vem, que a gente vai ter todo o prazer de responder a sua pergunta, de mandar em direta para o seu chefe, de fazer uma inspeção aqui no seu crush para ver se vale a pena. Manda a pergunta e vem participar com a gente. Obrigada, beijinho. Até Eu que agradeço o convite, adorei participar do 4 em Pauta, vocês são top. E não briguem, viu, meninos? Todos vão junto com a Ju. Tchau. 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 Tem que... Eu travei? Eu travei aqui, gente? Não.
Então tá bom. Desculpa, Vini, vai mais essa pro rol dos que erramos, né? Então vou voltar só essa frase.